Shalom, meus queridos, que o Eterno vos abençoe mais uma vez, em nome de Yeshua HaMashiach. Essa foi a canção Terrilim 131 com Ben Znoff, um grande cantor de Israel. Eu costumo dizer que ele está entre os 10 maiores cantores, ele, Shlomi Shabbat, e são tantas pessoas, Ishai Ribo, tantos grandes cantores em Israel, irmãos. Eu que tive envolvimento com a música dentro das minhas veias, né, música secular, a música profana, né, e claro que também a gente conhece um pouquinho de música, né, com mais de 27 anos, né, desde a minha mais tenra idade. Então, os músicos judeus, Yosef Kadurner, tantos grandes cantores, eu gosto muito do Amir Benayoun, que cantou até com a filhinha dele. Uma hora nós vamos mostrar aqui uma canção do Amir Benayoun. E assim, irmãos, são cantores maravilhosos, arranjadores fantásticos, né? O Eden Rachel Project também. Eu não tenho nem palavras. Eu saí da música secular com grandiosíssimos músicos, mas que louvam ao mundo, para vir para a música religiosa hebraica, assumir mesmo a musicalidade judaica, com cantores fantásticos, arranjadores fantásticos, músicos fantásticos. E eu digo para os irmãos que o Oriente Médio é o berço da música no mundo, né? Não é a Europa, não é música clássica, não, para os irmãos que entendem aí de música, tá? E tudo vem de lá, né? Todos os demais ritmos que nós temos no mundo, em todo o mundo, vieram lá da música a música que veio do Iêmen, do próprio Irã, Iraque, Arábia. Não tem como a gente não mencionar os países árabes, tá? Eu estou usando aqui o bom senso. Só que Israel é um caso especialíssimo, também faz parte do Oriente Médio, né? Obviamente com cantoras, né? Ofra Haza, que morreu na década de 90, cantora fabulosa, cantoras fantásticas, tá? Também, não só homens. Muito obrigado, meus irmãos. Nós estamos aqui hoje no nosso podcast. Mais uma mensagem para os queridos e amados irmãos. Uma mensagem que estava atrasada. Nós temos 3 mensagens atrasadas, estamos repondo uma hoje. Mensagem número 131, do dia 1/3, com o tema Yohanan, 1 Yohanan 2, versos 15 a 19, que está sendo realizada hoje no dia 17. Eu agradeço, tá, irmãos? Sempre eu agradeço os que estão acompanhando o nosso podcast, porque nós não avisamos quando nós vamos fazer, e quando nós colocamos aqui, os irmãos já se atentam, estão todos de olho aí no YouTube. Eu agradeço que fosse uma pessoa, 5 pessoas, agradecemos da mesma maneira. Se você quiser nos acompanhar pelas redes sociais, nós estamos lá pelo Instagram, @fabio73book, @CEETDerazahab. Temos uma live hoje às 22h15, eu vou inclusive anunciar, são lives rápidas de 20 a 30 minutos, tá? Sobre assuntos interessantíssimos e importantíssimos a respeito da Teshuvá. Ok, meus queridos irmãos? Então, vamos lá, @CEETDerazahab. Depois eu vou escrever aqui no finalzinho do nosso podcast, para que os irmãos possam nos acompanhar lá no nosso centro de estudos, que está voltando, aos pouquinhos está retornando. Cada assunto que nós falarmos vai ser uma live, tá? Então eu não estou programando um número exato de assuntos, de temas, são temas para aqueles que estão iniciando sempre a Teshuvá, tá? Então nós vamos aí trabalhar cada assunto, uma live diferente. Então vão ser temas assim muito especiais, temas que nós não abordamos aqui, inclusive, tá? São temas ainda mais profundos, ok, irmãos? E nosso aconselhamento lá funciona uma parte de aconselhamento mesmo, mudança de vida. Isto é fundamental. Acompanhe-nos também @relacionamentos da Torá e @lições de vida CEETDZ. Uau! Pelo Instagram, estamos também pela Livraria Kedushá, @Livraria Kedushá, Livraria Kedushá, que está presente agora no Telegram, ok, irmãos? Tá? Hoje eu não abri a Livraria Kedushá, com tantas coisas que eu tenho para fazer. Talvez eu vá abrir agora neste início de noite, né? Neste meio da noite, já para deixar temas, deixar as nossas listas lá mais uma vez. E
também para convidar a todos vós que queiram estar conosco na Livraria aqui do Chá, agora operando pelo Telegram. Se você quer mais informações, se você deseja nos enviar mensagens para esclarecimentos, perguntas, se você quiser colaborar financeiramente ou espiritualmente com esta obra, escreva-nos para fabio73b@gmail.com, é o nosso e-mail oficial aqui do nosso podcast canal Fábio Pires. Hoje nós vamos mandar alguns abraços especiais para algumas pessoas especiais também. Então, você que deseja colaborar financeiramente com esta obra, espiritualmente, nós precisamos, irmãos. E eu já agradeço os irmãos que estão nos ajudando, tá? Baruch Hashem por vossas vidas. Caso você também deseje participar dos nossos grupos de estudos no Telegram, escreva-nos um e-mail para fabio73b@gmail.com. Você pode participar também conosco dos nossos serviços pelo Skype, serviços de Shabbat, às sextas-feiras, das 20 às 21h45, e aos sábados, das 10 ao meio-dia, serviço de Shaharit, que é o serviço da manhã, e das 14 às 17, serviço de Minha, que é o serviço da tarde. Mas nós quase sempre aí estamos passando das 17 horas, porque falar sobre Torá demanda bastante tempo, tá, irmãos? Então você é o nosso convidado para estar conosco também nos serviços de Skype privado, tá? Não fazemos o serviço aberto, ok, queridos? Quem sabe aí mais para frente a gente consegue fazer pelo YouTube. Se vocês quiserem repassar essas mensagens, esses estudos aos parentes, amigos, aos irmãos de congregação, que a Shalom do Eterno possa cobrir a todos que acompanham esse trabalho. Muito obrigado aos irmãos que estão conosco, muito obrigado, meus queridos irmãos, alguns irmãos que participam conosco também do nosso serviço de Skype, às sextas e aos sábados, muito obrigado, irmã, muito obrigado, meu querido irmão, as bênçãos que nós recebemos aqui, né? Eu não menciono os nomes, mas a gente sabe que os irmãos já estão aparecendo aqui na tela, muito obrigado, meu querido irmão Baruch Hashem. Que o Eterno abençoe também a todos vós, em nome de Yeshua HaMashiach, abençoe a esposa também. Obrigado, irmão, que o Eterno vos abençoe. Todos aqueles que estão acompanhando, os irmãos sabem que nós temos um carinho por todos, tá? Eu acho que a marca registrada desse programa é o carinho que nós temos por vós. Viu, irmãos? Carinho por todos, tá? Sem exceção. Isso é muito importante. Obrigado, meu irmão, que o Eterno te abençoe também em nome de Yeshua HaMashiach. Tem alguns irmãos que eu preciso conversar lá sobre a livraria aqui do chá, também não esqueci de vós, tá? Perdoem aqui o vosso irmão, são muitas coisas, preciso descansar também, né? Temos aí um trabalho árduo pela frente, né? Baruch Hashem, essas canções são fantásticas, essas são especiais, essas aqui, e essa última agora do Ben Snoff, como eu falei, um dos 10 maiores cantores de Israel, e tem Elim 131, né? Os judeus fazem várias versões de várias canções, tá, irmãos? E na verdade nós temos essa versão belíssima com o Ben Snoff, que eu recomendo, é uma das primeiras canções que eu comecei a ouvir quando eu estava em Techuvá, né? Quando eu iniciei minha Techuvá 10 anos atrás praticamente, eu chorei demais, né? É de chorar mesmo. Querida irmã, Shalom, muito obrigado, muito obrigado. Ontem nós tivemos, inclusive, lá, Baruch Hashem, irmã, muito obrigado, que o Eterno vos abençoe. Hoje é um podcast diferente, hoje é um podcast com cara de live mesmo, só não estou mencionando o nome dos irmãos. Shalom, irmã, muito obrigado pelo carinho, né? Shavuatov também, irmã querida que participa conosco. Irmãos da Dinamarca, muito obrigado também por estarem aqui conosco, acompanhem o nosso trabalho. Shalom, shalom. Que o Eterno vos abençoe. Veovrahot Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito seja o Eterno, irmãos. Nós estamos aqui para louvar o Eterno, engrandecer o seu nome. Obrigado, Pai bendito, exaltado seja o teu nome por todas essas pessoas que estão aqui. Nós vamos orar por vocês no final desse podcast. Tá? Isso aqui é um programa de rádio mesmo, tá, irmãos? Eu curto muito, eu gosto demais de fazer esse programa nesse formato, porque eu me identifico, eu tenho uma veia jornalística, né? Graças ao bom Pai que eu não fui para a área de jornalismo, para fazer esse serviço pífio que muitos dessa área fazem,
né, testemunham contra o Eterno, pessoas anti-Torá, anti-Elohim, que só querem saber das coisas materiais, né? Baruch Hashem, eu sou professor com muito orgulho, escolhi a profissão certa, e depois o Eterno me permitiu que eu fosse um moré, um instrutor da Torá Sagrada do Eterno, que eu ainda cumpro, estou em desenvolvimento, não sou nenhum órgão curto, tá, irmãos? Não sou nenhum grande conhecedor, nós fazemos o possível aqui. Alguns recados para passar para os irmãos. Eu quero agradecer primeiro lá o Ahavat Hesed, que ontem, né, no serviço de Minha, dentro da Havdalah, que é o final, né, do Shabat, também mencionou a livraria aqui do Chá. Gosto muito do Ahavat Hesed, deixo aqui, na verdade, publicamente o meu grande abraço ao Orochi Moshe. Muito obrigado lá de Curitiba, junto com a esposa, a querida esposa Helena Junqueira, a Orochi Malachi, também juntamente com a esposa Luana. Bendito seja o Eterno pela vida de todos vós, desses queridos e amados irmãos. Vamos tentar fazer uma programação, uma entrevista com o Orochi Moshe e uma entrevista com o Orochi Malachi. Orochi Malachi, para mim, já falo aqui, os irmãos sabem que eu não fico fazendo elogios à toa, tá, irmãos, para ganhar views, para ganhar likes, eu não faço esse tipo de coisa, não tenho esse tipo de atitude. Mas o Malachi, para mim, eu falo aqui, nós comentamos com nossos irmãos de Goiás, Malachi é um dos profundos conhecedores do judaísmo no Brasil, uma pessoa que tem um profundo conhecimento de escrituras, de Talmud, e dos ensinamentos, e adequar Yeshua a todos esses temas. Gosto muito dele. Um dos grandes conhecedores, outro grande conhecedor também é o Tzadok Ben Derer, também um profundo conhecedor. Dentre outros queridos irmãos também, o Fábio Yosef Baruch, da Beit Miklat, também dará honra a este irmão, que é um rabino hoje, na verdade, Rabino Yosef Baruch, e todo o respeito a Beit Miklat do Rio de Janeiro. Então, menciono as 3 pessoas, há outras pessoas também, mas no devido tempo e na devida oportunidade nós faremos isso. Dar honra a quem tem honra, essa também é uma das marcas registradas do nosso trabalho. Amanhã nós teremos live, tá, irmãos? Eu vou fazer o anúncio ainda, live às 22h15 com a querida irmã Tata Hassan. Irmã Tata vai fazer um testemunho, vai falar um pouquinho sobre o seu envolvimento com a Teshuvá, com as suas experiências com o Eterno e aquilo que o Eterno tem feito na vida dela, inclusive porque a irmã Tata faz parte dos nossos grupos de estudo. Ela é uma das nossas coordenadoras do grupo Suporte Geral, e amanhã, então, você pode acompanhar às 22h15 uma live aqui pelo YouTube. Vai ser assim, fechada mesmo, sem câmera, tá? É um costume nosso fazer isso. Já fiz lives com câmera aberta. Para os irmãos que não conhecem nosso trabalho, desde 2012 nós sempre fizemos lives com câmera aberta. Tem um programa com câmera aberta, tá? Eu faço com câmera fechada porque é o estilo do podcast, e também não faço questão que as pessoas me vejam, tá? Não sou... Já perdi a minha beleza física, né? Não tem como nos mostrar assim câmera aberta, tá, irmão? Você prefere assim, fechadinho mesmo. E quinta-feira nós estaremos na programação aí, eu não vou colocar aqui, mas eu vou só falar, tá? Quinta-feira, às 21 horas, estaremos com o nosso amado irmão Felipe Cunha, do canal Orochi Felipe Cunha Oficial. Vamos trazer um assunto muito importante, talvez aí sim será com câmera aberta, porque é o estilo de trabalho dele, né? Lá pelo canal dele, pelo YouTube, ele faz programas diários, então eu quero deixar aqui um grande abraço para ele. Fui convidado por ele para que fizéssemos esta live, e um assunto surpresa, um assunto que nunca foi tratado aqui pelo podcast, um assunto que nunca foi tratado também lá por ele, pelo canal dele, tá, irmãos? Então eu vou dizer uma coisa para os queridos irmãos, será um assunto muito, mas muito profundo, e que vai mexer com estruturas espirituais, e abaixo dessas estruturas espirituais mexerá com estruturas familiares. Então você acompanhe hoje às 22h15 lá pelo CT Derer Zahav. Nós vamos deixar aqui, está aparecendo na sua tela agora, pelo Instagram. Essa live é só pelo Instagram com câmera aberta.
e né, porque não há como se fazer por câmera fechada lá pelo Instagram, né? Não me importo com isso também, não há problema. E nós vamos amanhã com a irmã Tata Hassan, às 22h15, aqui pelo canal Fábio Pires. Vamos fazer uma live com ela, vamos definir o tema direitinho, mas será mais uma conversa. Nós vamos destrinchar alguns temas, ela vai nos brindar com a sua experiência de vida dentro da Teshuvá e dentro daquilo que nós conhecemos como retorno às raízes hebraicas da fé. E na quinta-feira, às 21 horas, com o Rosh Felipe Cunha, vamos tratar um assunto muito importante. Não vou falar o nome do assunto para deixar um pouquinho na surpresa para vocês, mas tenho certeza que será um tema muito impactante. Quando eu falo impactante, é impactante mesmo, tá, irmãos? Eu não faço sensacionalismo, não. E nós vamos tratar esse tema que vai mexer com as pessoas, porque mexe mesmo, são feridas, né, que nós temos às vezes que tratar, que nós temos que pedir ao Eterno para que cure essas feridas em nós. Por que eu falo isso? Porque é um assunto delicado, é um assunto que a gente não costuma falar. Aliás, eu nunca vi ninguém falando sobre esse assunto. Então, como a gente, comigo, desde que eu comecei a fazer os trabalhos aqui, desde 2012, quase 10 anos, pelo YouTube, a gente nunca teve assunto tabu, tá, irmãos? Vamos falar aqui sobre alguns assuntos no nosso podcast que não foram tratados ainda. O homossexualismo vai ser um deles. Também esse assunto sobre a família será outro. Também um outro assunto sobre mudanças dentro da Teshuvá, negação de Yeshua. Então nós vamos falar aí sobre alguns pontos que nós não falamos ainda. O que é o judaísmo ortodoxo, o que é o judaísmo liberal, conservador, neoconstrutivista, etc, etc, etc. Vamos falar de também ainda mais sobre o mundo espiritual, satanismo, ocultismo, etc. Então temos muita coisa a falar. Como eu digo também, às vezes, que eu não consegui falar nem 30% dos assuntos que eu tenho que analisar aqui, tá? E agradeço aos irmãos que têm já acompanhado e têm gostado desses assuntos. Nós vamos então partir para esse tema. É um tema muito interessante esse que nós estamos trabalhando, tá? O nosso tema lá dentro da Brit Hadashah, para você que tem a Brit Hadashah, o tema é 1 Yohanan 2, versos 15 a 19. Então, se você tem a sua Bíblia, se você tem a sua Brit Hadashah, você pode abri-la e você vai aí compartilhar conosco temas tão importantes. Vamos fazer a nossa brachá típica lá na Bíblia do Dr. David Stern, na página 65, se você tem. Então nós vamos trabalhar esse tema importante antes fazendo a nossa leitura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et Yeshua ben Hakem Meshihenu goalenu Mosheinu kapohatenu va'adonenu ve'et sifrei Bereit hadashah le'amenu lechol hamin. Baruch atah Adonai noten Yeshua b'Yeshua HaMashiach. Amém. Vou pedir só um momentinho para os irmãos. Nós temos muita chuva aqui na nossa localidade e eu retorno em menos de um minuto.
Pois bem, irmãos, voltamos. 1 Yohanan 2, versos 15 a 19, nós temos assim: Não amem o mundo, nem as coisas dele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois todas as coisas do mundo, os desejos da velha natureza, os desejos dos olhos e as exigências da vida, não provêm do Pai, mas do mundo. E o mundo está passando também os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade do Eterno permanece para sempre. Filhos, esta é a última hora. Vocês ouviram que o anti-Mashiach está vindo. E de fato, muitos anti-messias têm surgido. Fato pelo qual sabemos que esta é a última hora. Eles saíram dentro de nós, mas não eram parte de nós, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Versão Bíblia do Dr. David Stern, muito importante tratarmos desse assunto agora. Nós temos dois pontos aqui, irmãos. Primeiro, a carta a Yohanan. Nós não vamos falar sobre o conteúdo da carta, nós vamos direto para o assunto, que hoje nós não preparamos o que é o conteúdo desta carta. Nós vamos tratar em outros temas sobre a primeira Yohanan, e falaremos mais sobre o conteúdo da carta, o que é exatamente a carta. Essa carta destinada a Yohanan possivelmente pelo Talmid Shaul HaShaliach, ele diz: não amem o mundo nem as coisas dele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós já falamos em várias oportunidades sobre amar ao mundo. E interessante, irmãos, que hoje muitas pessoas falam sobre as coisas do mundo, mas elas não se atrevem a sair das coisas do mundo. Muitas pessoas falam das coisas do mundo, oram, vão até as suas congregações, mas continuam participando das coisas do mundo. As pessoas têm, na verdade, sido incapazes de se retirarem das coisas do mundo. E o discurso é uma coisa, a prática é outra, né? Isso é muito complicado. Shalom mais uma vez aos irmãos que estão participando conosco, um irmão pedindo, inclusive, orações, né? Pode ficar tranquilo, tá, meu querido irmão? Nós vamos marcar o teu nome, depois, se você quiser, você pode mandar um e-mail para nós, tá? Para o Hashem pela tua vida. Perseguições são assim mesmo, né? As perseguições, elas acontecem mesmo. Nós temos que ser firmes e fortes com relação às perseguições. A primeira coisa é o irmão se atentar a justamente essa mensagem que nós estamos fazendo. Retirar-nos das coisas do mundo. E retirar-nos das coisas do mundo também inclui retirar-nos de amizades, tá? Porque se essas amizades nos prejudicam e testemunham contra nós, e é muito duro falar nesse sentido, nós precisamos nos retirar dessas amizades, abençoando a todos, mas nos afastando de amizades que não vão nos levar a absolutamente nada. Se você era uma pessoa que tinha vício no álcool, por exemplo, você não pode continuar com pessoas que bebem o álcool, pessoas que não se importam em
ficarem bêbadas, não é? Encherem a cara, achando que isso é plenamente ou meramente social, como eu fazia antigamente, irmãos. Eu ficava bêbado aos meus 19, 20 anos de idade. Olha que absurdo. Uma idade onde eu poderia estar bebendo da fonte da palavra do Eterno, por sem passar por tantos problemas da minha vida para que eu pudesse chegar às coisas do Eterno. Por desobediência, na verdade. Porque eu era um incauto, preferi ser um incauto do que buscar a sabedoria. Nós falamos do livro de Provérbios semana passada. Então, se você tem, na verdade, pessoas que escarnecem, falam palavrões, parentes, isso não é um meio correto, uma maneira correta de vivenciarmos essas coisas. As pessoas falam assim: seja luz no meio das pessoas. Como que você vai ser luz no meio de pessoas que xingam, que abominam ao Eterno? Você até pode fazer o máximo para ser, mas haverá momentos especiais que o Eterno vai te colocar para que você possa aí sim brilhar verdadeiramente para essas pessoas, talvez de uma maneira individual. Mas não é correto que você, servo de Hakadosh Baruch Hu, seja você cristão, seja você judeu messiânico, independente de onde você vai, que você se afaste das mazelas deste mundo que não te levam a absolutamente nada. Mesmo que isso envolva parentes. Porque de muitas perseguições, e o tema vem a calhar também, inclusive, como eu comentei, o mundo está cheio. E as perseguições somente vão aumentar. Quanto mais você tiver acesso a essa luz, mais as trevas vão querer te consumir. E essas trevas podem estar dentro da tua própria casa, inclusive. Amar as pessoas, eu não estou falando sobre isso, irmãos, por favor. É nossa obrigação amar as pessoas. Mas nós temos o direito de não conviver com elas. Ora, você pode inclusive conviver com pessoas totalmente diferentes de você, mas saiba que a tua estrutura espiritual tem que ser muito forte para não se deixar o quê? Influenciado por elas. E eu falo isso por experiência própria. Você tem o seu pai e a sua mãe que não comungam da mesma fé que você. Baruch Hashem, ame-os, respeite-os, mas não seja obrigado a fazer aquilo que eles querem que você faça quando isso vai fazer você sair do caminho e da vontade do Eterno. Você não é obrigado. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você ama sair à noite com seus amigos e diz que faz teshuvá, e você vai para as zonas de meretrício, ou você vai para bares, e nos bares você tem bebida, música profana, pessoas que não têm compromisso nenhum com as coisas do Eterno, e a primeira palavra que você falar de algo do Eterno, você vai ser, no mínimo, gentilmente ou respeitosamente ignorado. Então você vai arrumar problema para quê? Me fala. É isso que nós queremos colocar. Não arrume problemas. O Eterno vai colocar, como eu falei, momentos que você vai estar em contato com estas pessoas e servir ao Eterno para abençoar essas pessoas, não para conviver com elas. Ah, mas Yeshua andava com prostitutas, com ladrões. Aonde que Yeshua andava com prostitutas e ladrões? Onde está marcado isso? Ele pregava para essas pessoas. Ele conversava com estas pessoas, que era aquilo que os doutores da lei não faziam. E não havia proibições para isso. As proibições eram criadas por eles próprios. Yeshua pregava a essas pessoas, ele não convivia diariamente com estas pessoas. Quando ele visitou a casa de Zacai, conhecido por Zaqueu, quando ele visitou a casa de Zacai, ele foi duramente criticado.
Mas ele viu a intenção do coração de Zacai. E foi comer na casa daquele homem que roubava, inclusive, a nação de Israel. Quando Yeshua disse que a salvação tinha entrado na casa daquele homem, era porque Zacai, com um coração voltado às palavras de Yeshua, viu nele o verdadeiro Mashiach. As pessoas criticavam Yeshua por ele conversar com pessoas que na sociedade eram pessoas espúrias, eram escória. Não se podia tocar em leprosos, a Torá inclusive não admite isso, mas ele era Mashiach e continua sendo. Ele fazia curas. Quando você vai para um leproso para curar um leproso, entendem a diferença, irmãos? Yeshua estava neste mundo, mas não se deixou contaminar com este mundo. Então nós temos que pensar isso também, irmãos. Nós não estamos falando aqui para se desprezar pessoas, não é isso. Mas você fala uma vez para a pessoa, duas vezes, na terceira você vai pensar muito bem se você vai falar do eterno. Você falar a terceira, a pessoa vai continuar te ignorando, ou ela vai ser jocosa, vai desdenhar de você. Mas você fez a tua parte. Baruch Hashem por isso. Não desprezemos, não inferiorizemos a ninguém, não tratemos essas pessoas com maldade, mas sim com compreensão e com amor, inclusive. Não querem, ok. Mas algo que eu digo, nós não somos obrigados a conviver com essas pessoas. Não há nada na Torá que diga que nós somos obrigados a conviver com essas pessoas. A participar das festas dessas pessoas, a participar das reuniões dessas pessoas, a participar dos momentos de paganismo dessas pessoas, de maneira nenhuma. Nós temos que ser objetos influenciadores, não influenciáveis. Este é o ponto. Então você precisa saber influenciar e não ser influenciado. Hoje as pessoas estão se influenciando. Porque se nas igrejas existe música profana, porque se nas igrejas existem líderes falando sobre futebol, dando risada, pregam até com camisa de futebol, que é uma baita de uma idolatria, e eu fiz parte dessa idolatria maligna. Porque se até em igrejas usa-se música profana, isso existe, há igrejas aqui no Brasil que usam de música secular. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois todas as coisas do mundo, os desejos da velha natureza, os desejos dos olhos e as exigências da vida, não provêm do Pai, mas do mundo. O eterno não tem absolutamente nada a ver com este mundo que o homem deturpou. Então nós precisamos ser o quê? Espirituais. Agora, como você vai querer ser espiritual num ambiente que você escolheu que é extremamente mundano? Se você tiver um propósito de pregar para aquelas pessoas, é totalmente diferente. E nós falamos de pregar, isso não é cristianismo, isso é judaísmo. Os profetas faziam isso já. Yeshua fez isso, os Talmidim também fizeram isso. Shaul ia para Roma fazer as pregações. Kefa, Shimeon Kefa também, quando foi para Roma, fez as mesmas pregações, pregava para prostitutas. Mas ele não consumia do produto do mundo. Entendem como é, irmãos? A diferença? Como se faz o chamado carnaval gospel hoje, por exemplo? Como que pessoas supostamente convertidas fazem parte, desfilam num carnaval gospel? Até o ano passado eu estava assim, retrasado ano passado. Isso é heresia, irmãos. Isso não existe. Isso é como se chama no mundo conversa para boi dormir. Então, eu vou dizer uma coisa também é muito importante isso que eu vou colocar. Quando nós assistimos um estudo, se você concorda com o preletor,
Isso supõe que você não tem as mesmas práticas daquilo que o preletor está colocando. Então, olha, irmãos, não adianta, não é apenas suficiente concordar, mas é fundamental praticar. Então, que nós fiquemos nas nossas casas livres, então, de cometer pecados. É isso que nós devemos fazer. Então, nós temos um compromisso com aqueles que nós amamos, os nossos parentes. Mas não somos obrigados a compartilhar da mesma rotina pecaminosa que eles compartilham. E não estou dizendo que todos os parentes são pecadores, não é isso que eu quero dizer, irmãos, por favor. Não vai dar a impressão aqui que nós não temos que conversar com ninguém. Não, não é isso. Que sejam respeitados, mas que nos respeitem também. Agora, será que eles sabem nos respeitar? Muitos não sabem, porque não têm o Espírito do Eterno. E a nossa busca é pelo Espírito, pela Ruach HaKodesh. E aqui fala desejos da velha natureza. Desejos dos olhos. Os olhos trazem desejos obscuros que fomentam pensamentos obscuros também. E nós devemos nos arrepender de todos os pensamentos imundos e malignos todos os dias que entram nas nossas mentes, irmãos. Isso é fundamental. Há pessoas que se esquecem disso, inclusive. E as exigências da vida. Algumas pessoas acham que é exigência ter um carro novo, comprar uma roupa da marca tal, passar aí o dia inteiro num shopping center, por exemplo, com a família. Quantos e quantos anos eu não faço isso? Eu já tive família. E eu passava horas do meu domingo num shopping center. Perdi muito tempo fazendo isso. Poxa, irmão, mas você estava passando tempo com sua família. Sim, mas eu não precisava passar horas com a minha família. Passasse poucas horas. E hoje a minha consciência é totalmente diferente. O tempo que eu tenho, eu aproveito para o estudo da Torá, para as reflexões, para as orações, para abençoar os irmãos nos grupos. Conviva com a sua família, mas conviva de uma forma saudável. Instrua o seu filho, converse sobre Torá com o seu esposo ou com a sua esposa, mesmo que eles não sejam convertidos. Abençoe a vida deles. Não busque problemas, não busque brigas, não busque discussões, não busque dissensões. E o mundo está passando, e também seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade do Eterno permanece para sempre. Renegue os desejos deste mundo. Renegue participar de reuniões na empresa, principalmente com aquelas reuniões onde as pessoas vão para determinados locais, fazer o happy hour. Isso é abominação ao Eterno. Poxa, irmão, mas se eu não for, eu vou ser despedido. Que seja despedido, o Eterno vai arrumar um outro emprego para você. É duro falar isso, inclusive. Ou será que o Eterno se agrada de você, um engenheiro civil, ou um engenheiro eletrônico, ou um engenheiro de produção de uma grande empresa de logísticas, que eu dei muita aula em muitas empresas de logística, eu conheço um pouquinho da área, só um pouquinho. E um pouquinho mesmo, porque eu trabalhei nessa área, mas como professor de línguas. Será que o Eterno se agrada de você ir junto com visitantes estrangeiros para boates ou casas de prostituição, por exemplo? E você diz que você é um religioso? Ora, irmãos, nós precisamos medir as coisas e por isso, e sobre isso, e para isso se pagará um preço. Como muitos dos nossos irmãos no passado pagaram, como Yeshua pagou também, inclusive com a própria morte. Filhos, esta é a última hora, verso 18. Vocês ouviram que o anti-Mashiach está vindo. E de fato, muitos anti-messias têm surgido. Fato pelo qual sabemos que esta é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não eram parte de nós, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O que diz o comentário judaico do Novo Testamento de David Stern? Nós temos assim, a respeito desse ponto, que o anti-Mashiach, o anticristo, está vindo. Isso já falava naquela época. Se nós observarmos a 2 Tessalonicenses, já fala sobre isso. Sobre o homem da iniquidade, 2 Tessalonicenses 2.
O homem da iniquidade e seu papel no drama do fim dos tempos. Bom, notícia de última hora. Hoje, num determinado canal aqui do YouTube, os rabinos já estão começando a anunciar que o anti-Mashiach está vindo. Desculpa, perdão. Que o Mashiach, segundo eles, está vindo. Que nós sabemos que é o anti-Mashiach. Eu não vou falar e nunca falei sobre nomes de quem eu acho que pode ser, ou os candidatos que podem ser o anti-Mashiach. Haverá vários, né? E um só será o verdadeiro anti-Mashiach, que seduzirá a todo o mundo. Então nós precisamos, irmãos, estar atentos, porque coisas terríveis, abomináveis vão acontecer. Os judeus já vão anunciar o Mashiach, segundo o conceito deles. Já estão preparando a roupa para Mashiach. Irmãos, o anti-Mashiach, o anticristo está às portas. O que nós temos feito? Isso é uma notícia muito grave que eu estou dando para os irmãos. Muito grave, não sei o que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos meses. Mas aí nós estamos à beira de temas muito complicados. Então, irmãos, nós temos, na verdade, uma obrigação de servir ao Eterno com todo o nosso coração e nos apartando daquilo que não é correto. Nos apartando daquilo que nos desvia do verdadeiro caminho do Eterno. Yeshua disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É este o caminho que nós vamos seguir. É pelo caminho das palavras de Mashiach. Então as pessoas não estão ainda com os olhos devidamente abertos para os tempos que vão vir, que são tempos que vão vir agora, que estão preparadinhos para surgirem. Ou vocês acham que as pessoas, os governantes querem deixar as pessoas em lockdown para quê? Porque se eles não forem mortos pelo vírus, eles serão mortos através da psicologia, através dos males, psiquiátricos, desespero, ansiedade extrema, pensamentos de suicídio, etc, etc. É agora que as pessoas que não serviram ao Eterno devidamente, me perdoem colocar assim, agora que as pessoas que não serviram ao Eterno devidamente, se preparando de uma maneira espiritual, é agora que elas vão sentir a grande besteira e o grande tempo que elas perderam. Perderam com muito tempo nas academias, me perdoem, tá, irmãos? Nada contra, não é isso que eu quero dizer, mas eu estou citando exemplos, tá? Me perdoem, ninguém aqui está acusando ninguém de fazer academia, não é isso. Mas perderam muito tempo com o corpo, em modelar o corpo, não é verdade? Perderam muito tempo assistindo aos programas de reality show, passavam 5, 6 horas. Claro, tem gente pra caramba que fica assistindo esses programas, esses lixos mentais. Perderam muito tempo ouvindo música do mundo, perderam muito tempo em festas, perderam muito tempo, e eu estou falando de religiosos, perderam muito tempo em conversas vãs. Exatamente, infelizmente muitos só vão entender quando for tarde demais, e nós temos que falar assim. Poxa, irmão, você não vai falar de judaísmo? Você não vai falar de como nós aprendemos a servir ao Eterno através dos conceitos dos nossos sábios? Eu falo todo dia, irmãos. Só que algumas mensagens são mensagens de alerta. Quantas e quantas mensagens eu citei aqui, os sábios do povo de Israel? Ah, isso não é judaísmo. O que eu posso fazer? Os judeus lá em Israel, a maior parte deles estão todos secularizados. Tel Aviv é a segunda maior parada gay do mundo. Assistam a Reduta Online, aquilo que o Rabino, que eu respeito demais, o Rabino Shammai Ende, que eu vejo as mensagens dele há 7, 8 anos, o Rabino Shammai Ende fala sobre o homossexualismo, que a Torá condena. De que o homem veio para este mundo para ter relacionamento, o homem para ter relacionamento com a mulher. De que dentro do campo espiritual isto é negativo, aliás, extremamente negativo. Agora a pessoa vai fazer porque ela tem a liberdade dela de fazer, mas ela vai assumir as consequências.
Esse é o ponto. Então, o Eterno já está, irmãos, nos avisando há muito tempo. Hoje uma irmã mandou uma mensagem para mim dizendo o seguinte, que este mundo está sendo comparado a um esgoto. Olha como é forte isso. E que esse cheiro fétido de esgoto, este cheiro podre de esgoto, este cheiro terrível de esgoto está subindo as narinas do Eterno. O Eterno já vai tomar o Eterno já vai tomar provisões. E grandes problemas estão vindo para o Brasil, inclusive. Ou as pessoas esqueceram dos 3 dias de escuridão, que ainda virá. Ou vocês acharam que aquilo tudo em 2018, 2019 era balela. Deram uma profetada, né? Está programado ainda, irmãos. Está marcado em Matitiarro 24. Perdão, Matitiarro 16 e Lucas 24. Está marcado. O próprio Yeshua disse. Nós vamos duvidar agora da palavra de Yeshua? Ah, porque foi uma pessoa, uma mulher que disse, uma irmã, inclusive. Eu assisti toda a palestra dela, toda a mensagem dela pelo YouTube, traduzida por uma outra irmã. Uma fala excelente, inclusive, traduziu perfeitamente o inglês daquela mulher. E quando realmente acontecer esse problema, vai pegar as pessoas de calças curtas. Por quê? Porque as pessoas estão aqui, ó. Se alguém, verso 15, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. As pessoas estão espiritualizando filmes de Hollywood. As pessoas estão espiritualizando programas na televisão, achando que tudo isso é conceito espiritual, que é válido. O mal precisa existir mesmo. Claro que precisa existir, para nos provar. Só que nós não vamos ficar à mercê do mal, irmãos. Então, assim, o que nós vamos fazer? E as filosofias deste mundo? E as coisas vãs deste mundo? E a filosofia materialista? E o esquerdismo maligno, maldito, que se tornou maldito, e ele é maldito mesmo, feito por um ex-judeu, Karl Marx, e que infesta, contamina a cabeça das pessoas. Eu mesmo era membro de esquerda. Olha só, tenho 47 anos, no final dos anos 80. Até 1995, eu fiz campanha para a esquerda política e não ganhei um centavo por isso, tá, irmãos? Muito menos sanduíche de mortadela, tá? E como fica isso, irmãos? E as pessoas que estão ainda neste rio de lodo, de água, lamenta, de água suja, água fétida, essas pessoas que precisam ser resgatadas. Então faça também a tua parte, irmãos. Façam, perdão. Conversem com pessoas, abençoe a vida de pessoas. Baruch Hashem, pelas 50 pessoas que estão acompanhando esse podcast hoje, um podcast especial, na verdade. Meninas fazendo aborto, olha só, a irmã que colocou, a querida irmã que vive na Dinamarca. E como fica tudo isso? Como ficam essas almas? Os sábios dizem que as almas dos fetos abortados virão cobrar das suas mães naquele grande dia do Eterno, o grande dia do julgamento de Hakadosh Baruch Hu, bendito e exaltado seja o seu nome. Até os animais, irmãos, participarão do nosso julgamento. Nós estamos numa situação muito complicada, irmãos. Muito complicada. Vocês já ouviram que o antimachia está vindo, e de fato muitos antimessias têm surgido. Fato pelo qual sabemos que esta é a última hora. Eles saíram dentre nós, não eram parte de nós, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Por que está falando sobre isso? Porque Yohanan está menos preocupado com essa singular figura antimessiânica do que com os perigos práticos para os crentes sobre muitos antimessias que têm surgido e
que saíram dentre nós, mas não eram parte de nós, como foi falado, que negam que Yeshua é o Mashiach. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: todo aquele que nega que Yeshua é o Mashiach, que cria em Yeshua antes, está hoje numa situação tenebrosa. Nossos irmãos que partiram para um judaísmo ortodoxo, tanto os que negaram publicamente quanto os que escondem Mashiach, serão julgados. Porque tem vergonha de falar sobre Yeshua. Tem vergonha dos judeus que não creem em Yeshua e eles querem fazer parte do judaísmo. Sim, irmãos, temos várias congregações, talvez alguns até estejam assistindo aqui, que estejam. E eu falo para você que está escondendo a figura de Mashiach, vergonhoso da tua parte fazer isso. Eu tenho extrema vergonha desses irmãos. E eu falo aqui categoricamente, vergonha eu tenho de vocês. Que falam que Mashiach está escondido entre os sábios, entre os escritos dos sábios. Não tem coragem de falar um ponto sobre Yeshua. Ou se falam é uma palavra ou outra. Mencionam uma vez no serviço de Shaharita de Minha. Vergonha eu tenho de vós. Se os irmãos acham que eu tenho algum tipo de problema em falar isso, não tenho não, irmãos. Nenhum problema. Ao mesmo tempo que eu tenho vergonha dessas pessoas, eu tenho um carinho e amor pela vida dessas pessoas. Nós estamos aqui para fazer um programa, um projeto, um trabalho de alerta, não para trazer problemas para as pessoas. Eu agradeço os irmãos que estão fazendo os comentários nos chats. Perdão, no chat. Um chat só, né? Um bate-papo só. São pessoas que sabem daquilo que nós estamos falando, porque nós estamos lidando com a realidade. A Paraxá de ontem, Paraxá Kitissá, fala sobre o quê? Avodazará, idolatria. Nós vamos dedicar programas especiais à idolatria. Talvez a sua idolatria esteja na música, a sua idolatria esteja na maquiagem. Talvez a sua idolatria, você não consegue ficar sem comprar um produto de maquiagem toda semana. Talvez a sua idolatria esteja no chocolate. Homens e mulheres que são viciados em chocolate. Irmãos, isso é idolatria, tá? Pessoas que não cuidam do corpo. Agora eu vou dizer outro ponto. Eu falei de pessoas que vão muito à academia e modelam o corpo. Isso é idolatria também. Agora, aqueles que não cuidam do corpo, não cuidam da saúde, isso é um grande problema também. Não é? Claro que sim. Obesidade traz problemas seríssimos. Este é o ponto. Nós temos que cuidar do nosso corpo em todos os sentidos. E por que eu não vou falar aqui que a obesidade causa problemas? Claro que eu vou falar. É óbvio que sim. E não vejo problema nenhum em não falar sobre isso. Ou em falar, desculpa, em falar sobre isso. Nós somos um país democrático. Isso aqui não estou ofendendo ninguém. Então nós temos que assumir posições, posturas. Respeito às pessoas que não têm uma posição, uma postura assumida. Só que eu vou dizer uma coisa. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Mais conhecido como covardes. Cuidado, irmãos. Muito cuidado. Se vós não desejais falar sobre a verdade do eterno, vós estáis incutindo num erro seríssimo. E nós precisamos falar das coisas do eterno. Nós necessitamos falar das coisas do eterno. Nós precisamos falar sobre a mensagem de Yeshua HaMashiach para as pessoas. Nós necessitamos falar sobre a mensagem de salvação.
você já se esqueceu disso, de fazer isso na sua vida, então sugiro que você repense, peça perdão ao Eterno e recomece. Eu acho fantástico quando essa plataforma, nós estamos fazendo um programa, essa plataforma retira partes, né, do nosso chat. Eu acho muito interessante. Aliás, essa plataforma tem feito coisas muito incríveis também, censurando tantos programas. Semana passada um canal voltou, Baruch Hashem, mas foi a base da força, a base da justiça. Que o Eterno seja louvado para todos sempre. Nós não temos medo. Nosso compromisso é com o Eterno. Não é com homens e não é com plataformas. O dia que eu tiver compromisso com plataforma, irmãos, com monetização, com interesses financeiros na palavra do Eterno, aí eu serei julgado severamente pelo Eterno por causa disso. Mensagem número 131, do dia 1º/3, com o tema 1 Yohanan 2, desculpa, 1 Yohanan 1, versos 15, perdão, irmãos, 1 Yohanan 2, versos 15 a 19, exatamente. Realizada hoje, no dia 7/3, no qual nós estamos evidenciando mais um tema a respeito das coisas do mundo. Se as coisas do mundo te afastam do Eterno, eu estou falando das coisas do mundo, eu não estou falando nem de vícios, eu citei só o vício do alcoolismo, eu posso citar o vício das drogas, a começar pelo cigarro, que é uma droga. Afaste-se de pessoas que compunham o mesmo estilo de vida que você tinha no passado. Apenas leve uma mensagem de luz de Yeshua HaMashiach para essas pessoas. Nós temos uma função neste mundo, irmãos, de sermos luz, mas nós não temos nenhum dever de conviver com as trevas. Esse é o ponto. Então, que nós saibamos ser conscientes nas nossas mensagens. Faça a tua parte. O Eterno vai te abençoar para que você possa estar correto, com a sua consciência tranquila para com Ele. Nossas obras são importantes, as nossas tzedakot são importantes. Então nós precisamos fazer isso. Nós necessitamos trabalhar para o reino, irmãos. Trabalhar em prol do próximo, mas não ser conivente com o mesmo pecado do próximo. Quanto tempo faz que de repente você não fala, não leva a palavra para alguém? Repito, nós não temos a obrigação de vivermos no mesmo ambiente que essa pessoa, ou que essas pessoas. Porque muitas das vezes nós somos fracos. A pessoa que não se curou devidamente de uma fraqueza, de um vício, de um mau hábito, ela não pode conviver com pessoas que têm esse hábito. Eu não posso ir num show de rock, por exemplo. Isso faria um mal gigantesco para mim. Pode não fazer para você. Mas eu digo, é uma presença onde no mundo espiritual, um show de rock não tem nenhuma presença da luz do Eterno lá dentro. Muito pelo contrário. Os nossos envolvimentos com as coisas do passado não podem ser ressuscitadas. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Então tome cuidado com as tuas práticas. Seja luz, sim, mas seja uma pessoa espiritual. Aquele que quer ser espiritual, ele discerne das coisas espirituais, das coisas carnais, das coisas materiais. E hoje, mais do que nunca, nós necessitamos ser pessoas espirituais. Bem, eu acho que nosso trabalho já está
completado aqui. Se você quiser, inclusive, estar conosco, participar conosco dos nossos grupos, eu não tenho mais aqui, interessante, né? O YouTube cortou no meu chat todas os meus avisos. Baruch Hashem, obrigado, YouTube, por isso. Agradeço ao Eterno, em tudo dai graças. Né? Mensagem número 131 de 1/3, com o tema 1 Yohanan, capítulo 2, versos 15 a 19, realizada hoje em 7/3, na qual evidenciamos então mais um tema a respeito das coisas do mundo. Se você quiser mais informações, esclarecimentos, eu tenho e-mails que eu preciso responder, vou tentar responder alguns hoje. Então você pode nos escrever um e-mail para esclarecimentos, perguntas e também participação nos nossos grupos de Telegram, não mais de WhatsApp, né? Nossos grupos de Telegram, grupos Estudos do Judaísmo 1, Estudos do Judaísmo 2, e o grupo, desculpa, irmãos, Estudos Origens Hebraicas 1, Estudos Origens Hebraicas 2 e o grupo Estudos do Judaísmo, tá? Repito, Estudos Origens Hebraicas 1, Estudos Origens Hebraicas 2 e o grupo Estudos do Judaísmo. Então, o nosso e-mail é fabio73b@gmail.com. Então, fabio73b@gmail.com. Você será muito bem recebido, muito bem respondido. Agradecemos as mais de 50 pessoas nesse domingo à noite. Se você não ouviu esta mensagem desde o início, ouça desde o início, faça a tua devida reflexão. A nossa meta, o nosso objetivo aqui é trazer bênçãos para a tua vida. Meta é muito técnico, né? Atingir uma meta, você que trabalha aí no meio corporativo, né? Nas empresas, atingir uma meta. Então, nós podemos colocar que nós temos que atingir uma meta, que é levar a palavra do Eterno, o reino de Elohim, a todos vós. Baruch Hashem. Aí perguntam assim, os shows de rock gospel, se as pessoas soubessem que os shows de rock gospel não tem nenhum tipo de diferença dos shows de rock moderno, é que não posso aqui citar bandas, tá, irmão? Me perdoe, tá? Eu não posso citar porque existe uma ética, né? Eu não posso denegrir a imagem das pessoas, e nem quero fazer isso, tá? Mas existem bandas de heavy metal gospel que não tem diferença nenhuma de bandas de heavy metal seculares. Aí você coloca os dois têm o mesmo barulho. Barulho não exalta ao Eterno. Barulho não exalta ao Eterno. Guitarra distorcida não exalta ao Eterno. E eu estou garantindo aquilo que eu estou falando. Tá? A melodia harmônica é uma coisa. A harmonia, né, é uma coisa. Suavidade é uma coisa. Eu estou sendo bem conservador com música mesmo. Hoje eu sou. Antigamente eu não era. Eu escutei tudo quanto as pessoas podem imaginar. Mas, entretanto, o padrão que agrada ao Eterno é o padrão da suavidade, da musicalidade, que é agradável para a vontade do Eterno, que é boa, perfeita e agradável. Não se oferece guitarras distorcidas para o Eterno. Tá, desculpa, tá, irmão? Isso é um comentário que o irmão fez, eu estou aqui respondendo, né? Mas é importante que a gente, tá? Irmãos que nos enviaram um e-mail, perfeito, meu irmão, eu peço desculpas, eu aqui no ar, inclusive, pode me enviar o terceiro, hoje, agora, que logo depois, e eu vou te responder, tá bom, meu querido irmão, tá? Dentro aqui do nosso podcast, peço desculpas, não é só você não, tá, meu irmão, eu não faço isso por mal não, me perdoe, todo o coração, aplique o 70 vezes 7 de Yeshua para comigo, tá? E eu falo isso no ar aqui sem problema nenhum, tá? Não há problema não. E
Mas me mande um outro, por favor. O irmão que está mandando a mensagem que eu estou deixando aqui focado agora, nesse momento, para que você também possa fazer parte dos nossos grupos de estudo e também fazer parte, se você quiser, da Livraria Kedushá agora no Telegram. Nosso grupo da Livraria Kedushá está no Telegram. A Livraria Kedushá, que está operando aí já há 2 anos, temos uma promoção a partir de amanhã. Baruch Hashem por vossas vidas. Muito obrigado, irmãos. Eu peço desculpas, inclusive se de repente a gente falou algo que magoou as pessoas. É obrigação minha fazer isso, tá, irmãos? Entretanto, nós nos responsabilizamos pelas mensagens, sabemos que abrir algumas feridas é muito complicado. Hoje às 10h15, acompanhe conosco em @CEETDerezahaf, lá pelo Instagram. Faremos uma live sobre mais um tema da Teshuvah. Depois, e amanhã, às 22h15 também, vamos fazer uma live com a irmã Tata Hassan, aqui pelo YouTube. Nós vamos bater um papo com ela, vamos falar de coisas espirituais, de assuntos espirituais. E você vai saber o tema só amanhã. Nós vamos anunciar ainda na nossa comunidade aqui no YouTube, tá? Então amanhã, às 22h15, uma live especial com a irmã Tata Hassan, A Foreign in This World, que significa um estrangeiro neste mundo, da página irmã Tata, a página dela é Tata Hassan mesmo, né? A Foreign in This World, aqui pelo YouTube. Não sei se ela está aqui assistindo a nossa mensagem. Se ela estiver assistindo a mensagem, ela pode deixar aí a sua manifestação, tá? Baruch Hashem por isso, né? Outra coisa, quinta-feira estaremos com o irmão Felipe Cunha, no canal dele, o Rosh Felipe Cunha. Ele vai começar uma live agora, se não me engano, às 21 horas, que é o horário normal dele, né? Anormal sou eu fazendo a live agora no domingo à noite. E Baruch Hashem, então, pela vida de todos os irmãos, acompanhem conosco quinta-feira às 21 horas, um tema muito, mas muito especial que nunca foi abordado aqui e nunca foi abordado inclusive no canal dele. Falaremos com carinho, tá, irmão? São feridas que a gente tem que tocar, mas falaremos com carinho, inclusive. E traremos a Brit Hadashah para comprovar aquilo que nós estamos falando. Isso é muito importante. Orem, irmãos, pelas nossas vidas, orem pela minha vida, peço por favor. Ore pela vida de todos os membros do grupo Estudos Origens Hebraicas 1, Estudos Origens Hebraicas 2 e o grupo Estudos do Judaísmo. Mencionem, tá? Por favor. Os grupos, o Eterno sabe, as mais de 100 pessoas que fazem parte dos nossos grupos, e isso é muito importante. E sabendo também que se você também desejar colaborar financeiramente com esta obra, aceitamos. Nós precisamos também, tá, irmãos? Nós repassamos também para outras pessoas que têm necessidade, que precisam e que nesse momento estão com tantos problemas financeiramente falando. É um momento muito difícil nós estamos passando. Que o Eterno vos abençoe, então, meus queridos, em nome de Yeshua HaMashiach. Teremos então outro trabalho. Nós temos agora 2 mensagens em atraso. Teremos amanhã também no horário das 14 horas. Então acompanhem o nosso trabalho, que o Eterno possa vos abençoar mais uma vez e que seja uma noite de shalom para todos vós. Não se esqueçam de fazer as vossas orações. Um grande abraço a todos os irmãos. Shalom, shalom. Ve'ovrachot Beshem Yeshua. Muito obrigado a toda Arabá.